Oi, gente, bem-vindos! Quando devo regar minhas plantas suculentas? Esse é o tema de hoje. Um conteúdo onde eu recebo muitas dúvidas de vários clientes. Estão sempre me perguntando qual o período de rega das suas plantas, Mônica? Como que você faz? As minhas ficam na chuva, como que eu devo proceder? Cultivo em cobertura, algumas não se desenvolvem muito bem. Vamos entender então por quê e qual o período, o espaçamento de rega que você deve fazer com suas plantas suculentas. E eu tenho experiência tanto no jardim externo, que recebe chuvas lá fora, quanto aqui, tá? Nesta bancada da minha coleção, que fica dentro da estufa, e também tenho a bancada e outras tantas de venda, matrizes, dúvidas que eu tiro agora para você. Então seja muito bem-vindo, eu sou a Mônica Valença, você está no canal Mônica Suculentas e Companhia. Aproveito e já te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo toda semana. A primeira dica importantíssima para você que está iniciando, ou mesmo que você já coleciona plantas suculentas, é você saber que você deve unificar o seu substrato, seja ele qual for a sua escolha. Mais drenável, mais aerado, menos aerado, porque isso depende da região que você mora. É muito quente, chove pouquíssimo. Como que eu vou usar um substrato tão aerado desse, né? Até posso, mas eu vou ter que ter uma frequência de rega muito maior. Tenho tempo para isso? Beleza. Não tenho tempo, Mônica. Trabalho fora, ou cuido dos meus netos, cuido da casa, cuido do marido, cuido de tudo, faço tudo, que é isso que a gente faz mesmo, né? Fazemos de um tudo. Vamos pensar em qual substrato usar, tá? Esse meu aqui, composto por carvão, casca de arroz carbonizada, tem perlita, que é essa branquinha, tem turfa, 4 elementos: turfa, perlita, carvão e casca de arroz carbonizada. E aí já aproveito fazer a adubação já, que eu uso o adubo de liberação lenta. Com esse substrato, você também, mesmo que chove pouco na sua cidade, ele é bacana porque você não deixa de forma alguma sua planta ficar por muitos dias úmida, tá? Ele seca rapidinho. Aí beleza, você unificou seu substrato. Todas as suas mudinhas são plantadas no mesmo tipo de substrato, que é o que eu gosto de fazer. Tanto faz, unifica quando é em cobertura ou no jardim recebendo chuvas. Você escolheu. Bem drenável, principalmente se você vai receber, se suas plantas vão receber chuvas. O substrato unificado, você rega com a mesma frequência. Então, se é em cobertura, secou uma vez por semana, como essas minhas aqui, olha, eu rego uma vez por semana. Mas tem muitas mudas que já estão bem desenvolvidas. Posso ficar aqui 10 dias, 15 dias tranquilamente sem rega. Muito mais que isso, tá? 20 dias. É relativo ao tamanho do vaso, a se a sua espécie já está adaptada e totalmente desenvolvida. Então, essa é uma questão. Rego todas no mesmo dia, naquele um dia por semana. Prefiro deixar ela, se for o caso, um pouco mais desidratada, aguardando aí a rega de uma vez na semana, do que ter problema de apodrecimento, de excesso de umidade. Agora a gente entra no pulo do gato, que é as mudas novinhas. Então eu comprei uma muda, ela chegou, ela ainda vai crescer muito, como essa, por exemplo, aqui, olha, essa Melo Yellow. Então eu comprei, chegou pra mim
coloquei no meu substrato unificado, mas ela ainda é uma mudinha, né? Diferente dela desenvolvida. Como essa aqui, por exemplo, olha. Essa já tá aqui no tempo, recebendo chuvas. Agora no verão, muitas chuvas. Então a planta aqui, olha, essa já tá grandona, mas ainda está se adaptando. Essa aqui já está mais adaptada que essa. Aí eu tenho as mudinhas pequenas. Vou regar uma vez na semana? Gente, pode ser que sim. Ou você pode fazer 2 vezes na semana, tá? Normalmente as mudas menores e aquelas que estão enraizando podem precisar de mais de uma rega, tá bom? Mas sempre esperando o substrato secar, tá? Ela precisa de mais rega porque ela ficou desidratada quando você fez decapitação, tá? Porém, se ela está com poucas raízes, não adianta querer ficar regando, porque ela não vai dar conta também de sugar muita água, porque ela tem poucas raízes, tá bom? Então, secou, você já pode fazer uma rega. Então, aí muda o tempo da rega, a frequência da rega para as plantas novinhas ou as recém-chegadas que você compra ali no potinho 6, pequenininhas, tá? Normalmente pode precisar de 2 regas na semana, desde que seu substrato esteja seco. Com isso, você faz com que sua planta se desenvolva mais rápido, tá? Se você não rega, que é uma das dúvidas que eu recebo dos meus clientes, então, umas estão indo muito bem e outras parece que tá parada, não acontece nada com ela, ela não se desenvolve. Então, pode ser isso. Como você faz a rega das grandonas no mesmo dia das miudinhas, essa aqui pode demorar mais tempo para se desenvolver. Essa, como qualquer uma outra menor que eu tenha, tá? Então, a dica, o pulo do gato, na diferença de uma rega da planta já desenvolvida, não importa se ela tá lá fora ou se ela tá aqui, coberta, é a frequência da rega. Outra dica legal é o seguinte, se você tem elas dentro de uma estufa, ou na cobertura, no beiral aí da sua varanda, você procure separar as que já estão adaptadas, as que já estão com a reserva muito boa de água. Essa mahogany, esta aqui a mandala rosa, lindíssima, fica gigante. Agora ela tá bem hidratada, mas logo que eu fiz a decapitação dela, com pouquinhas raízes, para emitir as raízes, ela desidrata, não é? E aí só então a gente começa a rega, não é isso? Quando a gente faz a poda ou decapitação, então a gente tem que ficar de olho nessas plantas, ou seja, aquelas que você compra na caixinha, aí pelas transportadoras, não importa. É miudinha, é uma planta de porte grande, mas você comprou ela pequenininha, tem que ter uma rega a mais, se o substrato estiver seco, para que ela se desenvolva mais e cresça mais rápido. Porque se você não separar as que já estão adaptadas, que já está no seu cultivo há muito tempo, das que acabaram de chegar, que chegaram desidratadas, ou são as mudas miudinhas que vão crescer muito ainda, você pode descuidar, não saber exatamente onde elas estão, uma tá aqui, outra tá lá e outra tá acolá. Então, no início do cultivo, a gente pode acabar passando despercebido esses detalhes. Então, separe,
tá? Coloque no canto as mais desenvolvidas, as menorzinhas que você recebeu, que você fez, as mudinhas, num outro cantinho. Pode ser grudadinha com as outras, né? Não precisa ser separada numa outra bancada. Ótimo, na verdade, se você tiver uma bancada especialmente só para isso, melhor ainda, porque você sabe que todas aquelas que estão naquela bancada são plantas que precisam de um cuidado a mais, de uma observação para ver o desenvolvimento delas, de quando elas chegaram e de como você está cuidando. Junto com essa rega, com as menorzinhas das grandonas que já estão há mais tempo na sua bancada, no seu jardim coberto, tem que ter o substrato escolhido, tá? Você escolheu, não tá dando certo? Troca, faz uma nova receita, veja qual melhor aí para sua região e troque, muda tudo. Deixa no mesmo substrato, todas elas, mesmo aquelas que precisam de mais rega. Porque vem uma outra dica para as plantas que tem algumas que tem a folha mais fina e menos reserva de água, como esta Lemon Lime variegata aqui minha, olha, tá? Então, essa é uma planta que ela precisa de mais rega quando ela está ainda se desenvolvendo. Mas o substrato dela é igualzinho às outras, porque vai chegar um momento que ela vai crescer mais, se desenvolver totalmente, ou se não, vai para casa de vocês, né? Dos clientes aí, das pessoas que querem comprar. Inclusive, eu deixo aqui o catálogo, o número do WhatsApp para quem quiser fazer orçamento sem compromisso. E aí você vai ter que ter esse olhar, essa observação, tá? Diferente dessa minha Lemon Lime da coleção, que já está no auge aí do seu desenvolvimento, com várias brotações, belíssima, muito prolífera. Essa ficou aqui 15 dias sem rega, como todas essas outras, quando eu fui passar minhas férias na chácara. Todas elas. As que reservam mais água, como esse ovífero, quanto ela que tem uma folha mais fina, que precisa de mais rega, mas depois de desenvolvida, a coisa muda de figura. Peço para vocês deixarem curtir se estiver gostando desse conteúdo. Então agora eu vou passar as dicas de cultivo para as meninas que ficam aqui no meu jardim externo, que é protegido apenas com sombrite. Na verdade, ele chama Luminete, 50%. Eu tinha o 35%, passei para 50%, porque as ondas de calor, o sol intenso, tem temporadas que ele fica muito mais forte e mesmo as plantas que já estão adaptadas queimam. Não sei se você já teve essa experiência aí no seu jardim. Se teve, deixa aqui nos comentários. Plantas que já estavam adaptadas, passou um ano inteirinho, com sol, com chuva, com frio. E aí veio aquela onda de calor, aquela mudança de clima, que ele fica atípico para aquela temporada. E aí a bichinha queima. Queima miolo, queima algumas folhas. Tudo bem, dá pra gente salvar? Dá, né? Mas pode correr o risco de perder. Então, por isso eu coloquei o sombrite 50% aqui no meu jardim, que fica no tempo. Falando ainda do sombrite, o 50% ele ajuda bastante a fazer com que as plantas não sequem tão rápido. Isso quando não tem chuvas. Mas se sua região recebe muitas chuvas, como a minha, eu moro em Jundiaí, São Paulo. Então tem temporadas de chuvas do verão, outono também teve bastante chuvas e até no inverno, bem atípico do clima do inverno.
Então, para prevenir o problema das chuvas, seja qual for a temporada, verão, outono, primavera, independente disso, é você caprichar na camada de drenagem do seu vaso. Chove bastante aí, põe 1/3 a meio para os vasos grandes, tá? Vaso pequeno é diferente, ele seca mais rápido mesmo. Drenagem, capriche, seja carvão, pedrinhas, isopor, argila expandida, não importa, seja qual for, tá bom? Segunda dica para o cultivo no tempo, sobre a nossa rega nas plantas. Choveu a semana inteira, nada de querer molhar as plantas, né, gente? Elas estão saturadas de tanto nitrogênio, crescem muito mais, mas também ficam úmidas por muito tempo. Então, nada, espera passar as chuvas. Choveu uma vez na semana, pronto, tá ótimo. A não ser que você esteja colocando plantas para se adaptar na chuva, tá? Acabou de chegar e você faz, então, começa a adaptar elas tanto no sol quanto nas chuvas, porque você não tem cobertura. Então, essas de adaptação, você tem que tomar muito cuidado, né? Tira, deixa tomar 1, 2, 3 dias de chuva, tira, gente. Não dá para arriscar. Você pode perder sua planta. Terceira dica para você que quer cultivo no tempo é o substrato também. Unifica o substrato para todas elas. Porém, esse substrato aqui pode ser mais aerado do que aquele que você escolheu para dentro da sua estufa, da sua cobertura, tá? Se você não usou tão aerado lá dentro, drenável, aqui você precisa. Ah, Mônica, mas minha cidade é muito seco. Umidade do ar baixíssima, calor, sol escaldante para cada planta. Pouquíssimo chove. Aí você, então, não faça um substrato tão drenável. Não quer dizer que você não vai pôr elementos drenantes, gente, tá? Porque a drenagem do vaso, a do substrato, gente, ela, nas épocas das chuvas, ela não serve só para essa água escorrer rapidamente, drenar rapidamente, mas é fundamental os elementos que façam a aeração dessas raízes, tá? Então, o substrato que se mantém muito úmido por muitos dias, mesmo em regiões que são muito quentes, eu não aconselho. A não ser que seja quente tipo assim, seca em 2 dias, Mônica. Você tem certeza que você colar em 2 dias, 3 dias no máximo, aí tudo bem. Se não, tem que pôr muito carvão, tem que pôr muita casca de arroz carbonizada ou muita perlita também. Vejam a proporção ideal para suas plantas, tá bom? Porque você não tem tempo para regar. É só uma vez na semana. Então, como que você vai fazer, né? Pense aí no seu substrato para dar conta dessa chuva toda. Às vezes chove a semana inteira, 10 dias, 15 dias chovendo todo dia. Como que a planta vai aguentar se seu substrato deixar sua planta muito úmida por muitos dias? Não dá. Ela precisa de aeração, tá? E a aeração vai ser feita com carvão, com a perlita, com casca de arroz ou pedrisco. O único elemento para pegar um pouco mais de umidade que eu tenho no meu substrato é a turfa. Antigamente eu usava muito a terra mesmo de jardim. E aí, com a minha experiência, aí já vai indo para uns 10 anos de cultivo, eu prefiro deixar algumas, se for o caso daquela planta que precisa de mais rega, nas épocas secas,
deixar ela desidratada um pouco do que melar e perder, ou mesmo fungar, né? Muita umidade atrai fungo também, atrai cochonilhas de montão. Olha que belíssima que tá essa Virgínia ali. Bela, né, gente? Olha que outra linda. Essa aqui é Aquarius Red. Lindona, lindona. Olha, essa é uma Mauna Loa. Mais uma informação importante. Mesmo tomando todos esses cuidados com seu substrato, com sua camada de drenagem, tá? Com sua rega, você pode sim ter problemas de fungo, de cochonilhas. Tem que ter a proteção para evitar fungos e cochonilhas na sua planta. E nas épocas do frio, não chove com a mesma frequência do verão e da primavera e verão. Então, você faz da mesma forma que na estufa, que eu expliquei. Faça uma rega. Se for inverno, se na sua cidade tiver inverno, cada 15 dias você consegue tranquilamente deixar as meninas hidratadas. Agora, se for planta já desenvolvida, gente, né? Crescidas, cresceu tudo que tinha que crescer. Se for mudinha pequena, é a mesma coisa. Provavelmente você vai ter que ter mais de uma rega, tá? No período do inverno, com as plantas já adultas, de 15 dias, aí 1 mês até, dependendo do frio da sua região, você pode ficar até 1 mês sem rega. Mas as miudinhas pode ser que precise mais, tá? As bebês, as que ainda estão se desenvolvendo e precisam de um cuidado diferenciado. Observar semanalmente como que ela está se desenvolvendo. Se está muito desidratada, tem que dar mais uma rega. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você faz diferente aí na sua região, me conta de que cidade você é, de que região você é desse Brasilzão e põe pra gente. Conteúdo importante é sempre bom a gente compartilhar. Aqui eu passei a minha experiência desse cultivo aí, indo para 10 anos já. Se ainda ficou alguma dúvida, não se esqueçam de deixar nos comentários. Tchau, tchau.